Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Prosperidade com Fé. Hoje é sábado, dia 28, e nós vamos falar sobre um tema que com certeza já passou pela sua cabeça. Como saber se Deus está tentando me mostrar algo? Será que Ele realmente envia sinais? Será que o que eu estou vivendo é coincidência ou um recado divino? Se essas perguntas já habitaram o seu coração, fica comigo até o final deste vídeo. Hoje nós vamos refletir sobre os mistérios e os sinais de Deus, e juntos vamos aprender a desenvolver sensibilidade espiritual para entender quando o céu está tentando se comunicar com a nossa vida. Talvez você esteja vivendo uma fase de incerteza. Está orando por uma direção, mas não consegue enxergar as respostas. Ou talvez você já percebeu algumas situações estranhas, repetitivas, coincidências que se acumulam, sonhos que se repetem, e no fundo sente que Deus está tentando dizer algo, mas não consegue compreender. A verdade é que o nosso Deus fala, e Ele fala de muitas formas, mas nem sempre da maneira que esperamos. Às vezes, Ele fala no silêncio, às vezes nos detalhes, às vezes nos desconfortos internos. E se não estivermos atentos, podemos passar a vida ignorando os sinais que Ele nos envia. Por isso, o vídeo de hoje é um convite para você. Desacelerar, silenciar o barulho ao seu redor e abrir os olhos da alma. Nós vamos entender juntos como Deus usa situações, pessoas, sonhos, palavras e até o silêncio para se revelar. E mais do que isso, nós vamos orar juntos para que o Espírito Santo nos dê discernimento. Porque quando você aprende a reconhecer os sinais de Deus, sua vida se torna mais leve. Você caminha com mais confiança. E mesmo sem ter todas as respostas, você sabe que não está perdido. Você está sendo guiado. Então, respira fundo, entrega esse momento para Deus e fica comigo até o final. Desde o início da humanidade, Deus sempre se comunicou com o ser humano. Ele nunca deixou de falar. O problema é que muitas vezes somos nós que deixamos de ouvir. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus se revela através de sinais. Lembra de Moisés? Deus falou com ele através de uma sarça ardente. E não parou por aí. Deus guiou o povo de Israel por meio de uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Com Gideão, Deus respondeu através do sinal do veludo molhado e seco. Com Elias, ele não se manifestou no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas sim em uma suave brisa. O que isso nos mostra? Que Deus fala de diferentes formas. Ele usa sinais visíveis e também sutis. Ele usa situações externas e muitas vezes sussurra dentro de nós. Mas sabe o que é curioso? Jesus, quando esteve aqui, alertou que muitos seriam incapazes de interpretar os sinais espirituais. Em Mateus 16:3, ele disse: "Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não conseguem interpretar os sinais dos tempos." Isso é muito real nos dias de hoje. A gente consegue perceber as nuvens escuras no céu e sabe que vem chuva. A gente vê o trânsito carregado e entende que vai se atrasar. Mas quando Deus tenta falar, quando Ele fecha portas, quando Ele gera um desconforto no coração, quando Ele coloca pessoas e situações no seu caminho, muitas vezes a gente não percebe. Ou pior, percebe, mas ignora. A grande verdade é que os sinais de Deus nem sempre vêm acompanhados de placas luminosas ou vozes audíveis. Eles vêm no sutil, naquela paz inexplicável diante de uma escolha, naquele incômodo interno quando algo não está certo. Isso é o Espírito Santo falando, é o céu te alertando. Naquela porta que se fecha, mesmo que você achava que era o caminho. Naquele versículo que aparece repetidamente,
naquela mensagem inesperada que chega no momento exato. Por isso, é fundamental desenvolver sensibilidade espiritual. E é sobre isso que vamos falar e praticar juntos daqui a pouco. Talvez você esteja passando por um momento exatamente assim. Uma fase em que as coisas parecem confusas, em que você tem dúvidas sobre qual caminho seguir, em que portas estão se fechando ou se abrindo, e você se pergunta: será que isso é um sinal de Deus ou é coisa da minha cabeça? E eu te digo, Deus é um Deus de ordem, não de confusão. Ele não joga com a sua vida. Ele não cria armadilhas. Ele não brinca com os seus sentimentos. Mas ele sim, muitas vezes, responde com sinais. E esses sinais, quando ignorados, podem nos levar a caminhos de dor, frustração e arrependimento. Por isso, o segredo está em desenvolver sensibilidade espiritual. E isso começa com pequenos hábitos que você pode praticar todos os dias. Primeiro, ore pedindo discernimento. Antes de tomar decisões importantes, antes de assumir compromissos, antes de entrar em relacionamentos, ore. Peça para que Deus mostre os sinais. Peça para que Ele feche portas se aquilo não for o melhor para você. Segundo, aprenda a perceber o desconforto interno. Às vezes, tudo parece perfeito aos olhos humanos, mas dentro do peito algo não está em paz. Isso é o Espírito Santo falando. É o céu te alertando. Terceiro, preste atenção nos detalhes que se repetem. Versículos que aparecem mais de uma vez. Pessoas diferentes dizendo a mesma coisa. Sonhos recorrentes. Situações semelhantes. Nada é coincidência quando se trata de um Deus que vê o todo. E por último, mas não menos importante, aceite o silêncio de Deus como um sinal também. O silêncio dele não é ausência. Muitas vezes, o silêncio é um convite para confiar, para crescer, para aprender a depender mais dele. A gente vai orar daqui a pouco, pedindo exatamente isso, que Deus abra os nossos olhos espirituais, que Ele nos dê sabedoria para perceber o que Ele já está mostrando, e que, acima de tudo, a gente tenha coragem de obedecer aos sinais que Ele coloca no nosso caminho. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, juntos, nos colocamos diante da Tua presença. Paramos tudo, silenciamos o barulho ao nosso redor e abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz. Pai, quantas vezes o Senhor já tentou nos mostrar o caminho, mas estávamos distraídos, ansiosos, correndo de um lado para o outro, tão ocupados com as preocupações dessa vida, que esquecemos de perceber o toque sutil do Espírito Santo. Mas hoje, Deus, nós paramos e juntos nós te pedimos. Abra os nossos olhos espirituais. Abra os nossos ouvidos espirituais. Nos ensine a perceber os teus sinais. Nos ensine a reconhecer a tua direção. Senhor, se houver alguma coisa na nossa vida que está fora da tua vontade, se estivermos insistindo em caminhos errados, se estivermos ignorando os alertas que o Senhor já enviou, perdoa-nos e corrija nossa rota. Pai, nos dá discernimento para entender quando o seu silêncio é um sinal, para perceber quando o seu incômodo interno é um alerta, para reconhecer quando o Senhor usa pessoas, situações e palavras para falar conosco. Tira de nós a pressa de decidir sem te consultar. Tira de nós a arrogância de achar que sabemos o que é melhor. Tira de nós o medo de te ouvir. E coloque em nós coragem. Coragem para obedecer. Coragem para esperar. Coragem para seguir o caminho que o Senhor preparou, mesmo que ele não pareça o mais fácil. Senhor, que a partir de hoje nós possamos andar atentos, que possamos entender os teus mistérios, que possamos confiar, mesmo que não entendemos tudo, e que, acima de tudo, possamos descansar sabendo que o Senhor cuida de cada detalhe. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.
Se essa oração falou com você, se você sente que Deus já vinha tentando te mostrar algo, e hoje finalmente você entendeu, escreve aqui nos comentários: Senhor, abra os meus olhos espirituais. Essa declaração é um passo de fé, é um pedido sincero para que a partir de hoje você enxergue além do que os olhos naturais conseguem ver. E lembra, os sinais de Deus nem sempre são espetaculares. Eles podem ser sutis, delicados, mas quando o coração está sensível, a gente percebe. E quando a gente obedece, a gente evita dores, atrasos e frustrações. Por isso, eu quero te convidar a continuar caminhando com a gente aqui no canal Prosperidade com Fé. Aqui, todos os dias, nós temos uma palavra, uma oração, uma direção, para que você esteja cada vez mais fortalecido na fé e sensível à voz de Deus. Anota aí ou tira um print da nossa programação semanal. Segunda-feira, bênção da semana. Um momento para começar os dias com a proteção e o favor de Deus. Terça-feira, Salmo poderoso. Um salmo especial que fortalece, consola e renova a alma. Quarta-feira, cura e libertação. Oração para quebrar correntes e se libertar de tudo que te prende. Quinta-feira, prosperidade e finanças. Palavra e oração para destravar sua vida financeira com sabedoria e fé. Sexta-feira, perdão e cura interior. Um encontro profundo para curar as feridas da alma e se libertar do passado. Sábado, mistérios e sinais de Deus. Como hoje, um tempo de discernimento espiritual e reflexão sobre os sinais que Deus nos envia. Domingo, oração da madrugada. Uma oração poderosa, ao vivo ou gravada, para consagrar a semana e descansar no cuidado do Senhor. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa aprender a ouvir os sinais de Deus. Que Ele continue te guiando, te mostrando o caminho e surpreendendo a sua vida com os mistérios que só Ele entende. Nos vemos amanhã. Fica com Deus.